Continuando então o filme aqui da parte da aula, onde a gente fez o teste aqui do motor, do compressor, explicou como é que funciona aqui o sistema todo, né? E aqui nós estamos trabalhando agora para poder ensinar para você como é mais fácil você trabalhar e entender o que está acontecendo num compressor, entendeu? Então se você chegar no refrigerador na casa do cliente e por algum motivo está acontecendo qualquer problema lá, o cliente fala, olha, eu acho que o compressor está ruim, coisa assim. O mais importante que vocês possam observar aqui, primeiro se ele já está quente ou não. Se ele estiver quente porque ele estava trabalhando, então provavelmente ele está recebendo tensão. Agora, se por acaso ele tiver uma temperatura ambiente, né? Aqui, por exemplo, ele está com 40 graus, tá? Significa o quê? 40 graus significa que ele estava funcionando, tá? Então o compressor teria que estar funcionando normal, tá? A menos que ele não esteja comprimindo, coisa parecida, ou não tem gás. Então no nosso caso aqui, nós fizemos propositadamente uma quantidade muito pequena de gás, e a hora que a gente ligou aqui, né, vocês vão lembrar que no filme anterior, na aula, ele aqui estava começando a gelar na parte do capilar, na saída aqui da expansão, e eu falei, olha, é muito pouco gás, nós fizemos de propósito para vocês verem depois o que vai acontecer quando a gente colocar mais gás, tá? Então nós vamos colocar um pouco mais de gás aqui, e para ver o que vai acontecer aqui na amperagem, tá? E a colocação. Se bem que essa garrafa aqui, a gente tem aqui uma balança, tá? Então nós não vamos usar a balança nesse teste que nós vamos fazer, mas nós vamos apenas completar o gás aqui no nosso manifold aqui, tá? Na parte onde vocês estão vendo aqui. Então a quantidade de gás é pequena, pouca, nós vamos fazer essa quantidade de gás subir mais, para você ver o que acontece. Olhando aqui na parte do manifold, vocês vão perceber que está aqui acima do PSI aqui, mais ou menos uns 10 PSI aqui e tal, que é uma carga muito pequena de gás que tem aí, só para a gente poder ligar e fazer o compressor funcionar, para vocês verem aqui o que acontece aqui na parte de amperagem desse compressor, tá? Então vamos lá, aqui na parte vou botar aqui 2 amperes, tá? 2 amperes aqui. E nós vamos ligar aqui o aparelho, né, normal. Bom, o compressor partiu agora, vocês percebam o seguinte, 1.46 aproximadamente, mas vamos ver que isso aqui vai ficar variando agora. Então aqui tem uma chavinha aqui que nós vamos desligar aqui o ventilador para vocês analisar aqui o que acontece quando essa amperagem está junto com o compressor, tá? E quando eu desligar aqui o ventilador, o que vai acontecer? Logicamente que a amperagem do compressor era inferior ao que vocês estão vendo aqui, que está tudo num conjunto só aqui. Então eu vou desligar aqui, essa chave que é o ventilador só, tá? Ó, e caiu para 1200, então dá mais ou menos uma base de 170 aproximadamente, miliamperes, ou seja, um consumo pequenininho, tá? Mas ele dá uma diferença aqui, tá? Então vamos lá, só vou deixar ligado aqui. O sistema está totalmente funcionando normal, tá? Eu posso até começar a fazer alguns testes, né? Vamos fazer um teste antes de nós colocarmos mais gás aqui. E vamos fazer um teste depois de colocar o gás aqui. O que vai acontecer na amperagem, que vai acontecer no sistema em geral, com gás, mais gás ou menos gás. Tá? Vamos lá então. Então o que nós vamos ver aqui, que eu vou mostrar aqui, seria o seguinte, tá? O posicionamento aqui do nosso cursor, do manifold, ele está negativo, está abaixo do zero, indo para o vácuo. Então o que acontece? Nós vamos fazer isso aqui, subir acima da parte positiva, tá? Seria aproximadamente 5, mais ou menos 5 PSI aproximadamente. Vou abrir a torneirinha aqui, ó, para jogar o gás no sistema, quer ver? Aqui nós estamos com 1.38, tá? Eu vou abrir, ó. A partir do momento que eu põe a quantidade de gás, aumentar a quantidade de gás ali, você percebe que o próprio compressor aumenta o consumo praticamente, quase que instantaneamente, tá? Ele chegou no zero, tal, ele subiu para um valor bem mais alto aqui, quer ver, ó. E o que aconteceu? Ó, ele chegou aí para 1.8, mais ou menos ali, amperes, né, tá? Então o que aconteceu agora aqui, ó? Então ele chegou num limite aqui de zero, mais ou menos aqui,
eu posso até abrir mais aqui para passar um pouquinho do zero ali, ó. Ó. O que vai acontecer na amperagem? Sempre que eu aumentar aqui, ó, tá? Ele vai subir, tá? A amperagem. Por quê? Eu forcei o motor a trabalhar mais, tá? E a partir do momento que você colocar gás a mais no sistema, então a minha amperagem sobe, ok? Então o que resulta nessa subida aí? Um esforço maior do compressor, tá? Seria mais ou menos assim, vai. Se você chegar lá e quiser colocar o gás a mais no sistema, o que vai acontecer? Você vai estar forçando o compressor, tá? Por que o compressor, de repente, com um gás a mais do que ele está programado para ter? Digamos que aqui é 105 gramas de gás e eu coloco aqui 150. O que vai acontecer no compressor? Ele vai ter um esforço muito grande aqui e vai subir ó, tá vendo ali, ó, subindo lá? Por que ele está subindo? Porque o esforço que o compressor está fazendo nesse momento é empurrar mais o gás para o sistema, tá? E quando empurra o gás a mais para o sistema, tá? E está fora, ou seja, às vezes pode ficar com gás a mais no sistema, o que vai acontecer no nosso retorno aqui, tá? Então, o retorno aqui, que ele sai daqui do nosso evaporador, vai voltar para o compressor, certo? Se tiver muito gás, o que vai acontecer? Que você pode observar lá no refrigerador do teu cliente. E vai ficar tudo branco aqui, até aqui vai ficar branco, tá? Ocasionando, na realidade, a hora que desligar, isso aqui uma bola de gelo antes de desligar, e a hora que desligar, esse gelo vai derreter dentro da cozinha da pessoa, e vai falar, minha geladeira, você pôs o gás aqui, agora está cheio de água a cozinha. Não é porque, não é um defeito, é um excesso de gás que foi colocado. Então, tem que ficar prestando atenção muito nesse detalhe, tá? O compressor não tem tanto segredo, mas você percebeu que o fato de você colocar a mais o gás do que ele necessita, tá? Ele vai dar esse problema aí. Por isso que aqui, ó, se vocês observarem aqui, ó, isso é uma balança, tá? E o gás está num sistema aqui da balança, que nós não podemos colocar exatamente o gás que a etiqueta atrás do refrigerador pedir. Então você vai botar na balança, zera aqui a tara dele e tal, né? Coloca, por exemplo, aqui na balança, aqui, ó, na hora de colocar o gás, né? Depois nós vamos fazer uma retrospectiva dessa aula aí. Tem no YouTube também já uma palhinha disso aqui, como é que funciona, tá? Ó, por exemplo, se nós colocarmos o gás aqui e apertar a tara aqui, ele vai ficar zero, certo? A partir do momento que eu tirar daqui, você percebeu que está dando 1,096, ou seja, mais de 1 quilo, tá? E se eu for colocar agora o gás, abrir esse gás aqui, a partir do momento que ele está com a tara zerada aqui, eu abri essa mangueira aqui para poder botar mais gás aqui, tá? Ó, olha quanto foi colocado de gás lá, ó, tá? Tá vendo? Ó? Foi colocado mais 45 gramas. Só que tem um detalhe, não vão esquecer que esse sistema está externo, tá? Normalmente isso que nós estamos colocando aqui passa a ser às vezes um exagero de gás internamente, um aumento muito grande de amperagem, porque nós estamos dentro de uma sala aberta. Você imagina até essa sala congelar tudo aqui, para poder esse gás estabilizar. Eu coloquei aqui um valor aqui, e basicamente dentro do refrigerador isso aqui seria excelente até, né? Mas o que vai acontecer? Como ele vai forçar muito a natureza dessa compressão, por quê? Porque ela está no ar aqui no ambiente, então logicamente nós não vamos ter, vai ter o que? Um acréscimo na amperagem, tá? Pode-se perceber o seguinte aqui, olha, nessa parte aqui, onde tem o sistema aqui, a saída, né, da expansão, ó, pode ver que ele está começando a gelar aqui, ó, está grudando, ó, ele põe um pouco de umidade, ó, começa a grudar. Então não pode depois isso aqui virar farofa, tá? Porque nós vamos estar conversando isso aqui hoje. Se o gás tiver não for feito um vácuo decente, uma colocação de gás decente, isso aqui na hora que você abrir, você vai passar a mão, vai sair pó. Então perceba o seguinte aqui, olha só o que aconteceu aqui agora. A partir do momento que o ventilador começou a trocar o calor aqui, olha o que aconteceu aqui, ó. Eu vou ter aqui nessa saída aqui, né? Ó, já está em 37 graus aproximadamente na condensadora, tá? Então, ó, 40 graus na parte interna e o ventilador trabalhando para poder fazer o quê? Refrigerar esse calor
onde vai ter a troca de calor, que vai resultar lá no freezer, o congelamento lá de tudo que tiver lá, e a função do ventilador, como eu já falei, vai retirar o calor lá dos alimentos, passar pelo evaporador, voltar aqui e vai aquele processo normal, tá? Sai daqui, entra na condensadora, troca o calor, o ventilador trabalha com essa refrigeração da condensadora, ele praticamente sai pela condensadora aqui, pelo filtro secante, vai passar aqui pelo nosso capilar, que vai jogar aqui na nossa entrada novamente, tal, expandir novamente, vai ficar isso aqui o dia inteiro, até que o sensor vai chegar em paralelo com a placa e vai falar, bom, já estou em 3 volts aqui, então a placa vai 3 volts para ela desliga o motor, tá? Então esse é o sistema de uma refrigeração normal, entendeu? Mas a conclusão que você tem que chegar é o seguinte, e só sabendo disso, você já pode arrumar quase todos, praticamente, os problemas que você pode ter no refrigerador, somente fazendo esse teste aqui na parte do compressor, tá? Agora, qual o defeito que o compressor vai te dar, no caso, se ele tiver com algum problema? Ele pode não estar comprimindo de acordo com o nós colocamos um peso aqui, certo? Ó, tá quase 2 amperes aqui no peso que foi colocado do gás. Porque está aberto o sistema e olha o que vai acontecer lá. Então ele já subiu praticamente sozinho porque começou a gelar lá e começou a trocar o calor aqui, certo? Então a temperatura aqui também do compressor, ó, ele tende a subir também, ó, 46, 45 aproximadamente aqui no sistema, tá? E aqui no outro sistema, que é a saída aqui do nosso, onde tem a expansão, tá? Ó, ela vai diminuindo, 0,9, ó, tá vendo ali, ó? Então, 0,5 e tal. Então, o que aconteceu aqui? Isso é o sistema de refrigeração, ou seja, existe uma troca de calor, o nosso expansão que tem aqui na parte da evaporadora, aqui já vai estar gelando também, ó. Se for medir aqui nessa parte aqui, ó, nós vamos estar com 0,6, ambiente aberto, hein? Isso aqui não é fechado, não é uma geladeira, não, tá? Isso é uma explicação do sistema de refrigeração, tá? Então, nós vamos continuar daqui a pouco. Esse sistema que vocês viram aqui, que nós colocamos, nós vamos fazer uma aula específica dele daqui a pouco, colocando gás nesse refrigerador aqui, tá? Então nós vamos pegar esse aqui, vamos fazer um vácuo, para vocês entenderem também como é que funciona a parte do vácuo, disso aí tudo direitinho. Mas vamos primeiro essas aulas desse sistema aqui, para poder entender melhor, para fechar isso, o entendimento de como é que funciona o refrigerador, tá? O que mais que temos aqui nessa parte aqui, ó? Além da parte que nós vimos aqui do ventilador, do motor, compressor, evaporadora, condensadora e tal. Como é que desliga então? Se nós estamos falando de um refrigerador, a gente vai ter que, você sabe que na tua casa tem um refrigerador, você fica ouvindo lá ele ligando, desligando toda hora, certo? Então ele desligou, ligou, como é que ele funciona esse negócio de ligar e desligar sozinho lá, certo? O responsável por isso aí são esses 2 componentes aqui, ó. São 2 sensores, tá? O que ele faz o sensor aí? Ele vai medir a temperatura do nosso encanamento aqui de gás, tá? Para saber quanto é que lá dentro do freezer já chegou a temperatura dos 2 sensores aqui, tá? Então o que vai acontecer? O sensor, como já foi feito numa aula anterior, ele vai ter uma tensão de 0,5 mandada pela placa em paralelo com o sensor. A partir do momento que esse sensor aqui vai receber no frio, a tendência da resistência interna, que normalmente esse caso é 2,7, a tendência dela é subir essa resistência. E conforme ela sobe a resistência, a tensão também mandada pela placa de 0,5 vai para 0,7, vai para 1, vai para 2 e tal. Quando atingir aproximadamente no sensor 3 volts, ou seja, o sensor abriu para a placa 3 volts aqui, tá? Vai acontecer o que aqui? Paf, desliga o compressor, tá? E automaticamente em 3 volts ele desligou, então ele vai começar, desligou, o sensor começa de novo, ele está lá com um valor alto lá no sistema resistivo dela, ela vai começar a cair novamente 30, 25, tal, até atingir um valor aonde o meu sensor, em paralelo com a placa, vai fazer religar a placa, que vai ligar o compressor, que vai ligar o sistema novamente, tá? Então, é assim que funciona então um refrigerador, tá? Então, o sensor, na realidade,
né? Nós já fizemos uma aula independente, uma aula particular disso, já medindo, ver a hora que ele desliga, tudo certinho, vocês vão ver aí para trás, né? Vocês vão estar com essa aula bem mastigadinha lá atrás também, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte, a próxima aula agora, para a gente fechar a parte de refrigeração, nós vamos fazer agora uma aula com colocação de gás naquele refrigerador ali, para um efeito apenas da gente fazer um teste para vocês verem como é que coloca. Nós vamos tirar aquela Shirley, vamos botar outra Shirley, vamos fazer um vácuo, vamos deixar para vocês totalmente fechar a parte de refrigeração. Nosso grupo vai ficar aberto aí do WhatsApp para vocês colocarem as dúvidas que vocês tiverem lá e entender mesmo como é que funciona isso aí. Porque normalmente um curso de refrigeração, logicamente presencial é uma coisa e online é outra coisa. Então nós vamos passar para vocês todas as informações possíveis que vocês possam ter aí uma certa tranquilidade de fazer o que nós estamos passando aí, tá? Essa aula que nós vamos fazer é uma aula que vai pegar a parte de solda, tá? De cano, encanamento, solda e tal. Vamos colocar uma Shirley, vamos fazer um vácuo, nós vamos fazer tudo o que você poderia fazer para finalizar sem problema nenhum, tá?